maneiro que acontece nos Estados Unidos também vem nos alertando aqui, evidentemente, né, Pedro? Inclusive, mais uma questão que a gente entra já já, na nossa capacidade de preparo, né, para poder enfrentar esse tipo de situação. Preparo, enfrentamento, previsibilidade, resiliência. O Brasil tem muito a aprender com os Estados Unidos em relação a esse tipo de situação. A gente viu você falando especificamente sobre a dificuldade de evacuar as pessoas dos locais de risco. Parece cenas de um filme que a gente já assistiu. Você se lembra no extremo sul do Rio Grande do Totalmente. Sul, nas cidades de Rio Grande, Pelotas, a dificuldade que as autoridades fizeram de fazer com que as pessoas deixassem os locais onde a chuva ia chegar e chegou. E deixou pessoas mortas, feridas, desabrigadas. Então, há muitos paralelos possíveis de serem feitos entre isso que a gente está vendo lá nos Estados Unidos e o que acontece aqui no nosso solo brasileiro, Elisa. É aquelas imagens, professor, impressionantes em alto mar. Ou seja, se a gente está vendo um problema quando chega ao solo, anteriormente ele é muito maior, porque geralmente o nível do furacão ele vai diminuindo à medida que encosta no solo. O que tem de diferente nesse furacão de agora dos outros? O que faz com que ele tenha territorialmente, né, ou metricamente, um tamanho muito maior do que o habitual? Então, nós tivemos o aquecimento das águas do Golfo do México, né? Esse aquecimento ele continua, um aquecimento anormal, muito intenso, que fez com que o que era uma tempestade tropical ganhasse volume, ganhasse força, porque o oceano aquecido ele alimenta essas tempestades que acabam se transformando em furacões. E no caso do Milton, ele cresce muito rapidamente, ele ganha muita intensidade, porque, de certa forma, ele estava ali confinado no Golfo do México, com uma área muito aquecida, então ele ganha expressão muito rapidamente. E quando ele chega próximo à Flórida, ele vai perdendo intensidade, mas lembrando, essa intensidade que a gente fala é em relação à velocidade do vento. O vento diminui, mas não perde o poder de destruição, porque quando a gente fala de diminuição, a gente está falando assim, olha, passou de 250 para 190, 150. Que já é terrível. Que já é terrível. Mas, ao mesmo tempo em que ele vai perdendo essa velocidade, ele vai se espraiando. Então, ele assume quase o diâmetro correspondente à extensão da Flórida e ele entra na Flórida perpendicularmente ao litoral. Ao invés de ele ir tangenciando, varrendo assim lateralmente, não, ele leva um volume bastante significativo de água. Essas ondas são em alto mar, para dar uma ideia, né, quando ele estava com nível 5, do poder que ele concentrava no oceano, e esse poder vai sendo levado para o continente, embora com um vento um pouco menor, mas levando uma quantidade muito expressiva de água. Então, ele foi diferente pelo ritmo de crescimento muito acelerado, né? Ele assume uma categoria 5 muito rapidamente, e quando ele chega no continente, ele vai se espraiando, então ele aumenta o diâmetro, perde um pouco a intensidade dos ventos, mas aí ele consegue levar uma quantidade ainda muito grande de água por entrar perpendicularmente no litoral.